Hoje é dia de entrevista com mais um técnico da elite do futebol paulista. O nosso entrevistado de hoje é um treinador que assumiu o time na metade do Brasileirão da Série B desse ano. Com um poderio financeiro bastante abaixo da grande maioria dos times do campeonato, fez uma campanha histórica. Chegou na última rodada dependendo apenas de si, com um time grande, para chegar à elite do futebol brasileiro. Nosso entrevistado de hoje é um cara que nunca foi jogador profissional, mas mesmo assim mostrou que pode conseguir bons resultados. Ele tem uma carreira promissora e nos contou um pouquinho sobre a sua história nessa entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o técnico do Ituano, Carlos Pimentel. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então já se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nenhum conteúdo do Paulistão de 2023. Em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. Frete grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Link aqui na descrição. Bom, Carlos, boa tarde, né? Queria te parabenizar pela grande campanha que conseguiu fazer pelo Ituano no Brasileirão da Série B nesse ano. Eu queria começar te perguntando sobre isso. Como o Ituano conseguiu competir, apesar de ter tido um investimento abaixo da grande maioria dos clubes no campeonato? Como isso foi possível? Primeiro, boa tarde, Vinícius. Obrigado aqui por estar dividindo esse espaço com você. É sempre muito bom ter uma oportunidade de falar desse case Ituano. A gente costuma dizer que o Ituano é uma bolha no futebol, mas é uma bolha boa, né? Não é o clube que mais paga, é verdade isso. É muito correto e transparente nos seus compromissos, no seu modelo de gestão. E tudo ali é feito com muito critério, com muita frontalidade, todo mundo tendo direito de opinar, de observar, não existe interferência externa nenhuma, isso é um privilégio no futebol. Não existe dica de escalação, não existe bilhetada, nada disso. Tem processo para tudo, né? Desde a contratação de um jogador, em tudo se olha, perfil. Tem que ter uma simbiose aí do perfil do jogador, do perfil dos profissionais que lá trabalham e da cabeça de quem gere, né? E é um clube que preserva algumas coisas inalienáveis, né? Primeiro, compromisso no dia a dia com o treinamento, pontualidade, dedicação e que se entregue o melhor a cada dia, porque o clube, ele nessa história dessa gestão que já vai para 12, 13 anos, ele nunca atrasou sequer um dia o seu salário, suas premiações, aquilo que é acertado é cumprido. Então isso aí vai criando uma atmosfera de que se algum profissional, seja ele do corpo técnico, administrativo e principalmente dos jogadores, que chega e não se enquadra ou que pensa na individualidade acima da instituição, o grupo põe para fora, naturalmente, sem muito trauma. Então o Ituano ele tem caminhado assim nessas 12 temporadas. É evidente que o futebol você precisa de qualidade técnica, você precisa de investimento, a gente sabe disso. Só que o Ituano também teve um outro valor que nunca deixou de acreditar, que é lançar o jovem talento. É um time que realmente não tem pressão externa, não é uma torcida que vai te pressionar numa fase ruim, te agredir, te causar vamos dizer assim, um distúrbio ali da sua normalidade, né? Você não vai receber ameaça nunca ali. Não tem uma imprensa que fica te retalhando e não tem grupo de investimento, não está na mão de empresário. Então, é o mundo ideal, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes você não consegue o atleta mais valorizado financeiramente no mercado, mas você consegue evoluir aquele que você tem, né? E nesse sentido, eu acho que é o segredo de sucesso, não só dessa temporada, como dos 12 anos aí que o Ituano
vem conseguindo nessa atual gestão, já são 20 na primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Sim. E assim, o Carlos, pegando esse gancho ainda da Série B, você assumiu o clube no meio do campeonato, né? E em Sim. questão de resultado, o clube vinha tendo um pouco de dificuldades, né? Mas você assumiu e logo emplacou uma sequência invicta. Qual foi a mudança, Carlos? Por que o Ituano conseguiu essa sequência? Bom, vamos tentar ser bem sucinto, né? O projeto Pimentel, particular meu, ele já se inicia há 4, 5 anos atrás, no meu último ano de Japão, né? Eu estava lá, fiquei por 7 temporadas ali com o Nelsinho Batista. Ao longo desse período eu fui fazendo as minhas licenças, no caso a da Argentina na época, porque podia fazer online. E aí eu já exercia a função de assistente técnico lá no Viseu Kobe. Já tinha com o próprio Nelsinho no Sport Recife, no título da Copa do Brasil em 2008, antes da minha primeira passagem no Ituano, já tinha exercido essa função. E no Corinthians, em 2005, no título brasileiro, apesar de eu estar na preparação física, um dos 3 preparadores físicos, eu acumulei função ali para o Antônio Lopes. Na época não existia analista de rendimento, tinha um olheiro, né, vamos dizer. E eu era o cara que ficava estudando adversário e fazendo relatório, e essas coisas vão desenvolvendo o seu olhar, né? E eu sempre tive essa coisa de me preparar e não querer ultrapassar etapas, pular etapas. E sempre tive muita paciência na minha preparação. Então, quando eu volto para o Ituano, eu deixo isso muito claro. Ainda na época era o Juninho que estava aqui, Sim. quando eu retorno do Japão. E eu deixei muito claro qual eram as minhas pretensões profissionais. Era um momento que o Ituano ainda ia disputar a Série D, né? E eu volto como preparador físico. E aí aquela coisa, você consegue o acesso da D, aí você vai para C, você faz uma boa campanha, não consegue o acesso, mas no ano seguinte consegue de novo. E essas coisas vão sendo proteladas. Quando acontece uma temporada muito boa, o título da C, e logo no início desse ano de 22, o título do interior, do Campeonato Paulista, é uma sequência muito boa, e o Mazola fazendo baita no trabalho, aí efetivamente já na função de auxiliar técnico, a gente entra na Série B e passa por uma oscilação, e a gente vai baixando na tabela e chega ali com a mesma pontuação do primeiro time que naquele momento cairia, né, no Z4. O clube opta por uma troca, deixa muito claro que a ideia é buscar um profissional no mercado, com experiência nessa divisão, e de que o Ituano até isso é diferente. Ele manda um profissional embora, é difícil mandar, mas manda, só que ele, diferentemente do que normalmente é no futebol, ele não negocia com ninguém antes de mandar você embora, o que é muito comum, né? Ele primeiro dispensa um profissional, depois ele vai para o mercado. Até essa ética existe aqui. E isso demanda ali alguns dias. E aí nós tínhamos 4 dias para o próximo jogo contra o Londrina, que era a penúltima rodada da primeira fase. E o clube deixa muito claro, faz esse jogo, nós estamos indo para o mercado. E talvez você vai ter que fazer contra o Vasco também, porque é daí 3 dias, né? E uma semana a gente dá prazo para conversar com algum profissional, fazer um critério de seleção, quais são os nomes, o perfil, enfim. Então nós vamos para esse jogo do Londrina, logo em seguida nós vamos para São Januário. Nós empatamos os dois, sendo que em São Januário, faltando 10 minutos, a gente estava ganhando ali, né? E o clube vê alguma coisa diferente do que vinha sendo mostrado, uma ideia de jogo diferente, em tão pouco tempo. Então ele te dá mais um jogo.
que é Chapecoense. Aí nós ganhamos. E aí ele te dá mais um jogo, e aí ele vai te dando mais um jogo. Quando a gente viu, em 10 jogos, nós tínhamos ganho 8. E aí o clube fala, eu acho que está na hora de efetivar, porque futebol, no final das contas, é resultado. Aí eu falei, não, primeiro vamos conseguir os 45 pontos, porque isso é a margem de não cair, né, na série B, e aí eu posso falar, sim, vamos efetivar, porque a gente pensa em planejamento para 2023. Então aí ficou uma coisa muito aberta, muito honesta, muito olho no olho, vamos jogo a jogo. Isso foi, até o jogo contra o Novo Horizontino. Aí a gente conseguiu os 45 pontos. E aí foi bom, agora a gente pode sentar e conversar de efetivação, sem pressão para nenhuma das duas partes. E foi assim que foi feito, né? A sua pergunta pontual, qual foi a mudança de paradigma? Tal? Eu costumo dizer assim, Vinícius, como auxiliar técnico, você está muito sensível ao que cada atleta pensa, às expectativas, às preferências e aquilo que você pode extrair. Porque o auxiliar, o papel do auxiliar, além, evidentemente, de estar ali sendo um braço direito do comando técnico, é evoluir o jogador. E você tem um relacionamento mais interpessoal, mais aberto, você conhece mais a essência do seu atleta. Quando eu passo para o lado de cá, ainda que interino, aí você deixa de ser o amigo e passa a ser o vilão. Porque você vai ter que fazer escolhas. E quem escolhe, pretere alguém. Né? Não dá para agradar todo mundo, a vida é assim. Só que eu deixei muito claro para todos que ali eu era um facilitador apenas, com a responsabilidade, sim, e eu não ia abrir mão dela, da disciplina, todos aqueles itens que eu já falei aqui no início, que é ituano, e das minhas pretensões profissionais. Eu tinha uma única bala na agulha. Nós conversando aqui, logo nisso, a primeira conversa nossa, você falou assim, você foi jogador? Eu falei, não. E isso eu disse para eles, por quê? Que quando você joga, você ainda tem uma aceitação, ainda que isso seja cultural e está diminuindo, você ainda tem uma aceitação daquilo que é o corporativismo natural do futebol. E uma tolerância maior. Quando você não jogou, e aí você vai receber rótulos acadêmicos, não importa que você está 30 anos dentro de um vestiário, você é um teórico. Né? Não chupou gelo, não cortou laranja, aquelas coisas, né? E isso é fato. Eu disse para eles, eu tenho uma bala na agulha, mas eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que cada um pode ofertar para a ideia de jogo. Deixo muito claro alguns princípios que eu tenho. O jogo é do jogador, o jogo não é do treinador. O jogador ele não tem que servir a um sistema, seja ele qual for, uma ideia de jogo, mas sim a ideia de jogo e um sistema tem que servir à individualidade e à característica do grupo que você tem. E frontalidade. Eles sempre saberem o que eu penso, gente cuidando de gente, e aí os caras abraçaram a causa. Lógico que aí entra estratégia, entra sorte, entra gestão de grupo, mas eu acho que os pilares basicamente foram esses. Ô Carlos, você citou bastante as suas pretensões profissionais. Sim. Queria te perguntar quais são essas pretensões profissionais. Já queria pegar um gancho e te perguntar, você sofreu algum tipo de preconceito por não ter sido jogador e agora está no cargo de treinador? Primeiro, vamos pela primeira pergunta. Minhas pretensões é um caminho sem volta, treinador de futebol. Não é, não está dando certo voltar a ser auxiliar técnico, não é voltar a ser preparador físico, né? Tem alguns amigos que falam, você é um profissional do futebol. Não, eu sou um técnico de futebol, que ao longo dos 30 anos, eu por 23, eu tive a felicidade de ser preparador físico,
em alguns clubes muito expressivos, de conquistar aí 17 títulos, de ter feito uma carreira no Brasil e fora do Brasil, de ter empregabilidade, inclusive. E aí eu passei para a função de auxiliar técnico, não oficialmente, como eu te falei, na época de Corinthians, oficialmente na época de Sport Recife e principalmente no Japão e no Ituano. E hoje eu sou treinador, então eu não faço disso uma regressão. É uma construção de uma carreira? Sim, que acho que até me deixa mais completo. Mas não é um caminho, eu preciso trabalhar, seja no que for que o futebol me ofertar, não. Eu sou um treinador. E como treinador, isso eu disse no primeiro, isso o clube me disse no primeiro dia que eu fui efetivado. Agora você é demitível, usar essa palavra. E é verdade, né? O futebol são ciclos, o treinador, os ciclos são menores ainda. Então esse é o meu caminho. Felizmente, com a campanha que nós tivemos aqui na Série B, o título, principalmente do retorno, é um título simbólico, mas é significativo, com os times que estavam naquela B, principalmente, e por um resultado, a gente não subir para A, que aí seria o máximo ali no jogo contra o Vasco, mas até assim, do jeito que foi o jogo, aos 3 minutos sofremos o gol, expulsão, e jogamos o jogo inteiro com a menos, jogamos em cima, tudo. Isso me abriu o mercado, pelo que pareça, Vinícius. E eu já tive 2 propostas de times, um da Série B e um da Série A. Pode citar? Da Série A posso, do Goiás. Houve uma proposta, houve uma negociação, mas sempre também deixando muito aberto pro Ituano. Sim. Eles sabiam o tempo todo. E chegamos a um acordo em comum e eu declinei, não é fácil você declinar no início assim de carreira uma proposta de um clube que já está na Sul-Americana, que é um grande time, que é um player de um campeonato regional, não tenha dúvida, ali você tem que ganhar, né? Mas é um time de Série A, né? Mas eu fiquei muito em paz, porque eu declinei sabendo o que eu tenho aqui. Sabendo o que o Ituano me dá de condição de trabalho, a independência que ele me dá, e ele me deixou formar o elenco total do Campeonato Paulista. Evidentemente que financeiramente a gente não teve condição de pôr no papel, na íntegra, as primeiras opções, mas nenhum jogador saiu do nosso radar, veio sem a nossa anuência, sem a nossa escolha, e com a característica daquilo que eu tenho como ideia de jogo. Isso vale muito no futebol, você começar do zero, uma construção do primeiro dia, com os ingredientes ali, né, fazer essa analogia, do pão que você quer, com o sabor que você quer, com a maciez que você quer, né? Então, aí a sua segunda pergunta é sobre se você recebeu algum preconceito. Sim. Olha, não, até surpreendentemente. No vestiário nenhum. Acho que o convívio, uma característica que eu tenho de um comando muito atuante, né? Na instituição, nenhum preconceito. Contatos com outros treinadores. Por estar tanto tempo no futebol, a maioria a gente já conhecia, né? Em outra função, mas conhecia. E alguns já trabalhamos juntos, né? Eu já trabalhei com mais de 32 treinadores. Então, também não, nenhum. Por parte da imprensa, menos ainda. Porque a gente vive, eu acho, esse momento de reflexão sobre essa função no futebol, sobre novas ideias, novas cabeças. A gente vive um outro debate, que é essa questão da imigração, essa questão multicultural. O brasileiro sempre trabalhou fora do Brasil, só que o estrangeiro quase nunca trabalhou aqui. E hoje, se a gente olhar na Série A, 50%, 10 treinadores são estrangeiros, 7 portugueses, que também navegam muito bem com essa etnia, porque
os meus estudos foram concluídos agora nessas férias lá em Portugal. Meu mestrado eu terminei lá. Eu trabalho sobre a metodologia da periodização tática que é oriunda de Portugal. Então não senti. Se houve, foi algo muito velado e que eu realmente não percebi. E acho que até o mercado não, porque Sim. houve algum tipo de abordagem. Carlos, você citou que teve o aval todinho para montar esse elenco do Ituano para o Paulistão, né, para a temporada de 2023. O Ituano já acertou algumas contratações, inclusive teve alguns remanescentes do campeonato da Série B. Dessas contratações, alguns jogadores que já disputaram o Brasileirão da Série A, inclusive o Frazão, o Giovânio, por exemplo. Como você avalia o elenco do Ituano para a próxima temporada? O Ituano ainda está enxergando o mercado? Você ainda acha que existem alguns setores fragilizados? Como você enxerga? Vinícius, a campanha que nós tivemos era inevitável que não só o treinador, mas principalmente os jogadores ficassem valorizados. Sim. E, evidentemente, quando você tem valorização, você entra num ciclo de oferta e demanda de mercado. E alguns que nós queríamos que permanecesse tiveram a sua opção de buscar segmento de carreira em outros clubes, né? Outros fariam parte de uma reciclagem natural. Então nós ficamos, o que talvez fosse normal, você ficar aí pelo menos com metade do elenco, 60%, porque afinal de contas a campanha acabou sendo muito boa, né? Nós ficamos com 35%. É pouco, né? Então nós fomos para o mercado, criteriosamente, como eu já te falei, algumas peças que nós observamos e abordamos não conseguimos, mas as que conseguimos tinham a mesma característica, porque aí a gente já foi em cima de uma ideia. E o Campeonato Paulista, ele te dá 23 fichas apenas para jogador de linha. Então você não pode ter um elenco muito numeroso. E essas 23 fichas já estão preenchidas. É evidente que nunca existe no futebol, esse é um jargão que se usa, grupo feito, grupo fechado, grupo pronto. Fechado no sentido de contratação. Não existe grupo totalmente completo. Até porque a gente pode ainda perder jogador. O mercado ainda está muito quente, a janela, agora existe janela, né? E com janela, até o dia que fecha, você pode perder. Então nós temos sempre essa sensibilidade por cada setor. Hoje temos os 23, mas em perdendo algum, temos já nomes para reposição. Algum desses nomes, outros clubes contratam, porque ainda muita gente está com vaga em elenco, né? Mas a gente tem que viver com isso. Para o Paulista, a princípio, nós estamos com o elenco completo. Para a Série B, a gente precisa de mais nomes, até de mais números. Você não pode fazer uma Série B só com 23 atletas, né? E aí, na formatação desses 23, existe uma mescla de juventude, existe um percentual que não entra nesse 23, mas que a gente aproveita, que é da casa. O Ituano, historicamente, sempre teve jogador das suas categorias de base no elenco profissional, inclusive jogando, né? Hoje nós temos da base o jogador de linha, o Bernardo, e o Gabriel Barros. É pouco, para o Ituano é pouco. Então a gente tem aí esse elenco da Copinha, que a gente vai estar muito próximo, a sede deles é aqui do lado, em Porto Feliz. Vamos estar lá assistindo jogos. Toda semana esses meninos sobem para treinar, às vezes 2, às vezes 4, às vezes fazemos jogo contra eles, né? Então a gente tem esse intercâmbio muito grande para aproveitá-los e enxertar aí. Tem alguns jogadores que estão terminando a fase de departamento médico, né? Já em transição, como o Pacheco, como o Neto Berola. São 2 ótimos reforços. Mais alguns que a gente vai aí, mais uns 2, 3 que a gente vai buscar no mercado, né? E a gente conseguiu isso, uma mescla de jovialidade, de experiência, como você citou, mas tem outros nomes, né? O Rafael Pereira já jogou
dentro e fora do Brasil, Série A, Série B, tem 3, 4 acessos. Lucas Siqueira jogou no Vasco, jogou em outros grandes clubes. Temos o Geovânio, né, que já jogou em grandes times do Brasil, jogou na China. E assim vai, né? Marcelo Freitas, que já jogou na Alemanha, já jogou em Série A, Série B, o André, e tantos outros, né? A gente tem que buscar essa mescla. Esse lastro é muito importante. Carlos, vocês enfrentam o São Paulo, né, nessa estreia do Paulista, nessa primeira rodada. O que vocês já sabem sobre o time do Rogério Ceni? Como estão sendo essas semanas de trabalho? E o que vocês já sabem? Já pensam no time do São Paulo? Olha, sim, sim. Nós dividimos em 2 etapas a nossa pré-temporada. A primeira etapa termina agora, esse final de semana, num jogo treino. A gente fará amanhã, contra o Primavera no Indaiatuba. Nós fizemos dois simulados, né? O primeiro contra o Sub-20 aqui mesmo, o segundo contra o Desportivo Brasil, né? E faremos agora contra o Primavera e no outro final de semana contra o 15 Piracicaba. São esses 4 jogos. Acabando essa primeira etapa, que ela consiste basicamente em desenvolvimento de uma ideia de jogo, a nossa identidade, né? Eu costumo dizer muito, a nossa estrela guia, e essa a gente não negocia. Nas próximas 2 semanas, na virada do ano, até o dia 15, aí a gente vai, em cima da nossa ideia de jogo, desenvolver a nossa abordagem estratégica. Porque aí, sim, a estratégica é jogo a jogo. É em cima daquilo que a gente precisa para levar vantagem no adversário, nas suas vulnerabilidades e nos prevenir das suas virtudes. São Paulo está em montagem, né? É um novo São Paulo. A gente escuta muito aquilo que vem pela imprensa, que o Rogério Ceni quer no São Paulo o que ele conseguiu no Fortaleza. Um time mais jovem, um time muito mais intenso, um time de uma taxa de intensidade mais acima, né? Um time muito incisivo, né? Um time muito rápido. Então a gente viu que o São Paulo praticamente negociou a maioria dos seus atletas que historicamente já estavam ali em algumas temporadas, mas de uma característica um pouco diferente, né? Então o São Paulo está dando uma repaginada. Vimos também que eles fizeram um período de treinamento aí de 2 semanas aproximado e deram agora praticamente 9 dias com monitoramento de treino à distância, mas não presencial. E que logo depois do ano eles vão voltar, como todos os times estarão juntos a partir do dia 2. Eles têm um jogo treino contra o Guarani, né? Tudo isso aí a mídia reporta, né? Então a gente tem acesso ao que a mídia fala. Mas eu espero exatamente um São Paulo com a sua grandeza, com a sua qualidade de elenco, é time grande, sempre vai ter jogador de alto nível, mas com uma cara de Fortaleza, onde o Rogério Ceni trabalhou e foi muito bem sucedido. Aquela intensidade de trabalho, time muito, muito rápido, jovem, com um alto nível de agressividade. Não vai ser um time cadenciado, que vai ficar em joguinho apoiado, só com posse pela posse, de jeito nenhum. Ô Carlos, você citou que a identidade do Ituano é inegociável. Qual que é essa identidade? Qual que é o modelo de jogo do Ituano nas 4 fases do jogo mais bolas paradas? Tá, eu vou acima do modelo de jogo, eu falo ideia de jogo, né? Porque a ideia de jogo ela confere uma modelação, que é um modelo, que seria a foto, que seria a estrutura, tem um monte de nome, né? Os números, 4, o que quiser, né? E que tudo isso gera uma estratégia. Então, assim, a macro, a supradimensão é a ideia de jogo. A ideia de jogo do Ituano é um jogo de posição, é um jogo que faz o jogo apoiado, que busca superioridade no setor, tá? Que o coletivo é mais importante do que qualquer individualidade, não é? A dimensão sempre é a coletiva.
as individualidades ali terão seu momento de protagonismo dentro da ideia do jogo do todo, coletivo, né? Um time que esse ano pretende sim ter uma construção mais qualitativa, mais jogada, porém sempre com a bola no pé e o olho no espaço. Eu não preciso do caminho mais rápido para chegar no gol do adversário, mas eu preciso do caminho que me confere mais espaço. Se eu puser ali no meu GPS, no meu Navigator, eu tenho que buscar, eu dou 3, 4 caminhos, mas a gente tem que buscar, os atletas têm que serem capazes de buscar aquele que tiver menos trânsito, menos rota de colisão. Mas a gente vai chegar do mesmo jeito na rota final. Isso na fase com bola, né? Na fase sem bola, a retomada mais rápida possível da bola. Porém, ela tem alguns gatilhos, o tal do perde-pressiona que todo mundo fala, o tal do Hack 5 que ficou tão polemizado nessa Copa do Mundo, né? Mas o primeiro gatilho é a pressão. O segundo comando não é a pressão pela pressão como o Atalanta, vou correr o tempo todo com referência individual. Não. Uma pressão que foi estourada, que foi desencaixada, que foi mal feita, e o adversário conseguiu romper linha, a gente tem que saber compactar, temporizar o mais rápido possível e aí a gente fazer o posicionamento zonal para uma pressão na zona. Jamais marcar zona por zona. Sim. Não, a referência sempre é o pé na bola. Eu posso sim ter um posicionamento de zona, mas com a pressão na zona, né? Então essa é a fase com bola e sem bola. As transições fazem parte, evidentemente. O futebol cada vez está mais reativo, o ataque rápido ele é sim uma das fases do jogo, mas que eu não costumo destrinchar a ideia ou as fases, né? A ideia não, as fases em 4. Eu costumo distribuí-las em 2. A fase com bola, e evidentemente que a transição ofensiva faz parte disso, junto com a organização. E na fase sem bola, que também, por consequência, a transição defensiva faz parte junto com a organização. Que é tudo muito dinâmico, né? Não é didaticamente as 4 fases ela funciona, mas o futebol é muito dinâmico e às vezes o contra-ataque do contra-ataque até te pula uma etapa didática de organização, né? É isso. E as bolas paradas? Bolas paradas, vamos polemizar? Elas não existem, porque bola parada não sai gol. A bola está sempre em movimento. Então, cada vez mais ela faz parte do planejamento estratégico. Muitos times lá fora, e o Vasco aqui na Série B já tinha um treinador só para as bolas paradas, né? Para as jogadas, essas dinâmicas ensaiadas, enfim. E o Ituano, ele não é diferente. Nós reforçamos também nosso corpo técnico. Hoje eu tenho 2 assistentes, né? Que é o Chico Elias, que já estava conosco, e o Douglas Leite, que veio também. E desenvolvemos o nosso departamento de análise, de gravações. Hoje a gente tem muito mais recurso de filmagem de treino, de edição dos nossos treinos, com mais qualidade, com mais tecnologia também. E o contexto das bolas paradas, para a gente usar o termo, ele faz parte todos os dias do nosso treinamento. O Ituano não é um clube que, sob a minha gestão, que na véspera tira hoje é o dia das bolas paradas, né? Até porque a gente trabalha micro-princípios e eu não preciso de 10 contra 10 para cobrar um escanteio. Nós trabalhamos meso e macro princípios também das bolas paradas. Do mesmo jeito que se constrói uma ideia de jogo, se constrói uma ideia para escanteio ofensivo, defensivo, falta lateral ofensiva, defensiva, faz parte do jogo. Ô, Carlos, qual que é o primeiro objetivo do Ituano no Paulistão em 2023? O primeiro objetivo é ele estar nas quartas de final. Esse é o primeiro objetivo.
No Ituano não se fala mais sobre rebaixamento já há alguns anos. É evidente que o termômetro dos 11 pontos, com 3 vitórias ou 12 pontos, que nunca ninguém caiu com esse número, sempre ele é ali, uma nota de corte. Mas esse ano, se eu não me engano, faltando 5 rodadas das 12, o Ituano já tinha esses 11 pontos. Posso estar enganado, mas acho que é isso, faltando 5 ou 4. No Ituano não se fala mais sobre isso, e o nosso foco, isso não é prepotência, né, Vinícius? Isso aí é a construção também da instituição das suas metas desportivas, né? Porque pode parecer, pô, os caras aí estão tão cheios de pretensão, cheios de arrogância. Se tem uma coisa que não existe no Ituano é isso, né? Só que sim, o Ituano ele tem que ter muito claro, porque a cobrança, eu falei em algum momento aqui do nosso bate-papo que o Ituano é um clube sem cobrança externa. Interna tem muito, a começar por mim. Porque se a gente não se cobrar, vira um parque de diversão, né? Então, existe ali a gestão de esporte, existe o executivo de futebol, Beto Souza, que diariamente está nos treinos, em tudo que acontece, ele é a cabeça do processo e é o primeiro que cobra. Então, existe cobrança na parte diretiva, na parte técnica e a cobrança interpessoal, entre eles. Eu sou muito sensível ao dia a dia. Ituano não tem titular, não tem reserva, eu não morro abraçado com o sistema tático, né? Não existe isso no Ituano. Existe o dia a dia, a competição, a conquista, quem se escala é o jogador, e tudo isso também é passado para eles, as metas. Então o Ituano tem sim, no Campeonato Paulista, que virá a primeira página entre os 8. É possível repetir o feito de 2014? O grupo acredita nisso? Você acredita nisso? Olha, aqui a gente não. Eu não estava aqui, né? Em 2014 eu estava no Japão. Sim. Nenhum dos atletas que aqui estão, e acho que somente o preparador de goleiros, o Ferreira, estava. Mais ninguém. Então, a gente não fica fazendo comparação do passado. Não, eu não faço comparação nem com essa temporada que acabou agora no dia 6 de novembro. Cada temporada tem o seu próprio desafio, tem a sua própria geração, o momento que o futebol vive. A gente trabalha em cima da meta. A meta é sempre vencer o próximo jogo. É impossível? É possível? Isso aí a somatória das experiências bem-sucedidas vai dizer, né? Todo mundo começa com o mesmo nível de possibilidade. A gente sabe que você tem hoje no Campeonato Paulista, só para fazer uma comparação totalmente diferente de 2014, hoje você tem nove times, somando Série A e Série B, são 5 na A, aí você tem Mirassol, Guarani, Ituano, o Novo Horizontino não tá e a Ponte não tá na 1 esse ano. Mas tem mais um aí. Tá na C, né? São Bernardo tá na C. Botafogo de Ribeirão. E Botafogo de Ribeirão que subiu. Isso aí. Então nós temos 9 times somando na 1 Série A e Série B de campeonato. Só que se a gente olhar em 2014, provavelmente você tinha 4. Porque o Red Bull ainda não era a máquina que é, o poder econômico que é. Então mudou muito, né? A gente não fica muito em prognóstico, não. A gente fica na realidade, pé no chão, jogo. A dificuldade é São Paulo, e depois é Portuguesa, e depois é Guarani, que também montou uma belíssima equipe, e depois já vem Palmeiras. O Campeonato Paulista é dificílimo. A gente estava brincando, até o Carnaval, que parece que Carnaval sempre é início de ano, já terão sido 10 rodadas das 12 e uma da Copa do Brasil, que nós podemos estar no Acre. Então, assim, é muito denso.
praticamente acabou o Campeonato Paulista até o Carnaval, em termos de fase de classificação. É Sim. muito difícil. Ô Carlos, então só pra gente encerrar, eu queria saber o que o torcedor do Ituano pode esperar desse time dentro de campo. Ele pode esperar, acima de tudo, muito respeito com a instituição, muito orgulho para o seu torcedor, que vai ver um time extremamente aguerrido, como viu na Série B, e ao longo do ano todo, honrando a camisa do seu clube, ávido por conquista, e que vai valorizar cada metro do campo, cada minuto do jogo, em busca do gol. Vai ser um time que vai buscar resultado a todo tempo. Vai conseguir sempre? Evidentemente que não. Vai jogar por empate alguma vez? Também eu te garanto que não. Quem joga pelo empate sai com a derrota. Né? Então o Ituano vai ser esse time que vai buscar com a faca nos dentes, jogo a jogo. Isso ele pode ter certeza. Carlos, muito obrigado pelo bate-papo. Respostas muito bem elaboradas. Acho que foi um bate-papo especial. Valeu Eu te mesmo agradeço. por ter aceitado essa proposta, esse convite. Eu que te agradeço, Vinícius. Espero no futuro próximo a gente ter uma oportunidade de se conhecer pessoalmente. E parabéns pelo trabalho que você também está desenvolvendo. Conte sempre comigo. Um Obrigado, grande Carlos. abraço. Boa sorte, viu? Obrigado. Valeu.